Gênesis capítulo 22, versículo 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperei aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, peço por essa humilde oração, por intermédio do Teu Filho Jesus, nosso mediador, que o Senhor nos ajude nessa noite, Pai. Que o Senhor abra nossos corações para entender a Tua palavra. Que o Senhor me use, Deus, como pregador da Tua palavra. Capacita-me, ó Pai, e nós dependemos somente de Ti. Que hoje, nessa noite, não venham sair palavras, Deus, do meu próprio coração, mas que Teu Espírito, Pai, me ajude. Em nome de Jesus, quebrante nossos corações, para entendermos, Deus, a Tua providência nessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Nesses versículos que a gente acabamos de ler, a gente vai ver sobre a providência de Deus. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do começo, ou o livro do princípio, é onde tudo aconteceu, as primeiras coisas. Lá foi o primeiro pecado, a primeira desobediência, o primeiro homicídio, a primeira poligamia. É lá onde foi que aconteceu a criação, os patriarcas, as promessas, tudo deu início lá em Gênesis. Em Gênesis é o primeiro livro que, se a gente compreender ele errado, vai ter dificuldade para entender todo o restante da Bíblia. Então, em Gênesis está Cristo em cada detalhe, em cada versículo, Cristo está lá. Quando Adão e Eva pecam, Deus, antes de eles se apresentarem a Deus, eles fazem com eles folhas de figueira para fazer roupas, para cobrir a sua nudez. Depois que eles se cobrem, eles vão ir até Deus para se apresentar diante de Deus. E naquele momento, Deus não aceita aquelas roupas que eles fizeram para se cobrir do seu erro. Deus tem que matar um animal e faz uma veste para eles, com aquele animal que ele mata. Ali já é Cristo simbolizando que as obras do homem não o justifica diante de Deus. Então ali já tem Cristo em Gênesis. Logo nos primeiros versículos, a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente vê o Espírito Santo também. A gente vê toda a triunidade de Deus trabalhando em Gênesis. E
depois da queda do homem, vai se passando Adão, vem Noé, e depois a gente vê agora o homem chamado Abrão, que saiu da terra dos caldeus, uma terra idólatra, e Deus lhe faz uma promessa, falando assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente vê esse relato bíblico em Gênesis 12, onde Deus faz essa promessa para Abraão, que seu nome era Abrão, mas na frente ele muda o seu nome e passa agora para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. A Abraão, a Isaac e a Jacó, ele faz promessas, faz aliança, dizendo que a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas. E essa foi uma das promessas que Deus fez a Abraão. E a gente vê Abraão na Bíblia como pai da fé, aquele que creu e isso lhe foi imputado como justiça, como Tiago vai falar lá em Tiago capítulo 2. E isso aqui, esse pequeno resumo, é sobre o Abraão. E Abraão, junto com a sua esposa chamada Sarai, que depois também teve seu nome trocado, Sara, que seria a mãe de muitas nações, Deus, quando lhe fez uma promessa, no capítulo 17, dizendo que ela teria um filho. E ali ela sorriu, porque ela já era velha e nos olhos dela não tinha mais condições dela ser mãe. Abraão também, mais na frente, ele também sorriu. Ele meio que estava desacreditando um pouco, porque para ele seria algo impossível. Pessoas naquela idade, já velhas, poder ter um filho. E o que acontece? Deus promete um filho a ele, esse filho nasce e põe o nome de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Abraão, antes de ter Isaac, ele possuiu a sua serva, Agar, e teve um filho. E esse filho também teve uma grande descendência, seria de muitas nações, mas a promessa específica foi para Isaac, a esse filho que Deus tinha prometido a Abraão. E esse filho era o que mais Abraão tinha amor por ele, porque foi o filho da promessa, foi o filho mais esperado, foi Isaac. Era o filho que ele mais amava, era Isaac. E a gente vai ver agora, depois de todo esse caminho de Abraão, a gente vê um cenário bastante interessante. É aqui em Gênesis 22 que a gente vai ver a providência de Deus. Vai ver como Deus interfere na vida de Abraão. A gente vê o seguinte: Abraão estava caminhando, Deus tinha lhe chamado e deu uma ordem para que ele sacrificasse o seu filho. Ali Abraão estava sendo provado. Abraão ali agora tinha que mostrar realmente se ele era temente a Deus, se realmente ele estava obedecendo a Deus. E essa foi uma das maiores provas que Abraão teve na sua vida. A gente vê que Abraão ele tinha convicção de que ele iria voltar com o seu filho. No versículo 5 ele diz: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mesmo ele sabendo que Deus tinha mandado ele sacrificar o seu filho, ele tinha também certeza que ele sairia dali com o seu filho. E ali ele caminha até o monte, ao Monte Moriá. Chegando lá, prepara todo o altar de sacrifício, onde o seu filho seria morto. E quando ele já tem tudo preparado, está terminando de fazer os últimos detalhes do altar para o holocausto, o que acontece? O seu filho é ele. Ele diz assim no versículo 7: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac:
eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Onde estava o animal para onde Abraão ia sacrificar os olhos do seu filho? O animal ainda não tinha. Isaac seria o próprio cordeiro. Isaac seria o animal aonde Abraão iria sacrificar. E o que acontece agora é que quando Abraão prepara todo o altar com seu filho em cima, ele vai matar o seu filho, no versículo 10, estendendo a mão com o cutelo para o imolar. Brada uma voz e diz: o anjo do Senhor disse a Abraão: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. No versículo 12 diz: então ele disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Aí aqui a gente vê a providência de Deus. Deus provendo ali na vida de Abraão para que o seu filho não fosse morto, para que ele não perdesse aquele filho que Deus tinha lhe prometido. Agora que a gente vê Deus sendo o autor da providência, mas sendo que o ponto central não vai ser esse: Deus livrando ao seu filho, o filho de Abraão, Isaac, filho da promessa, porque vai acontecer a mesma coisa agora mais de 2000 anos lá na frente. Agora a gente vai ver aqui nessa terra um momento onde Deus, representando aqui um exemplo, uma simbologia, Abraão como Deus, Isaac como os humanos, os pecadores, e o carneiro ou cordeiro como Cristo. Aqui Abraão, uma simbologia de Deus, ia matar o filho dele, ia matar o homem pecador, que era para morrer. A Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. A Bíblia fala que Deus tem uma grande contenda com os habitantes da terra. Oséias diz isso no capítulo 4. A Bíblia fala em Colossenses que nós somos inimigos de Deus antes de estarmos em Cristo. A Bíblia diz que a gente era filhos da ira. A Bíblia fala que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Salmo 7. Que se o homem não se converter do seu mau caminho, Deus afiará a sua espada, já tem preparado o seu arco. A Bíblia diz que Deus tem um cálice, em Salmo 75, que é um véu sem mistura, e que Ele dá a beber a todos os seus inimigos. A Bíblia diz que Deus, Ele é tardio em irar-se, mas também quando Ele se ira, os montes se abalam. Esse é o Deus que a gente serve. As pessoas estão acostumadas muito a ouvir que Deus é amor, mas a Bíblia também fala que Ele se ira, e que ninguém pode suportar a fumaça do seu tormento. Apocalipse 14. Então é para a gente ver que ali Deus, um exemplo, Abraão, ia matar o seu filho, ia trucidar o seu filho, porque um exemplo como a gente merecia ser morto, mas naquele momento teve a misericórdia de Deus e trouxe um animal que representava Cristo para ser morto no lugar da gente. Essa é uma mensagem que a gente não pode enjoar, essa é uma mensagem que a gente não pode achar chata, essa é uma mensagem que a gente não pode ir mais uma vez, porque essa é a mensagem do Evangelho. Foi por essa mensagem que a gente foi ganho, é por essa mensagem que as pessoas são salvas. Então, para que a gente venha ver a providência de Deus, porque 2000 anos depois aconteceu a mesma coisa, agora sendo que era o inverso. Agora não tinha mais cordeiro, agora não tinha mais a providência de Deus para livrar a pessoa que iria morrer. Agora estava Deus, homem, o Cristo, em cima do holocausto, que não era mais aquele holocausto que nem no Antigo Testamento. O holocausto que ele estava agora era a cruz. Agora não teria mais um animal para morrer no seu lugar, porque ele era o próprio cordeiro. Agora não teria mais alguém para livrar ele da ira do seu pai.
não teria mais, porque ele era o próprio Cordeiro, ele era o próprio holocausto. Nele seria despejado a ira de Deus. Então naquele momento, lá em Gênesis capítulo 22, teve alguém para livrar o filho que ele tanto amava. Da mesma forma Deus amava tanto o seu filho. A Bíblia diz lá em João 17 que quando Cristo estava orando, que ele queria que a gente tivesse a mesma comunhão como Jesus tinha com Deus, ele quer que a gente tenha com o Pai. Então ali, nesse momento na cruz, é o único momento onde Jesus chama o Pai dele de Deus. Diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o único momento que eu lembro agora que Cristo chama Deus, de Deus. Sempre ele chamava de Pai. Naquele momento não teve Pai. Naquele momento Deus estava irado, despejando o cálice da ira sobre o seu filho. Naquele momento é onde lá Isaías 53 diz que ele estava levando sobre si todas as nossas iniquidades. Naquele momento não tinha misericórdia, só era Cristo e Deus. A ira de Deus sendo satisfeita no seu filho. Era para a gente ter morrido aquela morte. Então se hoje a gente vem para aqui para um culto como esse, ou em qualquer outro culto, e a gente vem por outro motivo, a não ser pelo sacrifício de Cristo, a não ser pela salvação de Cristo, a gente está vindo pelo motivo errado. Então para que hoje e nos próximos cultos, eu sei que a gente não vem por causa de outra coisa, a não ser por causa dele, mas que a gente venha fixar isso em nossos corações, para que a gente venha olhar para Cristo e ver ele como um cordeiro, lá em Gênesis 22, que morreu em nosso lugar. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para que a gente reflita um pouco, sabendo que Deus estava irado contra toda a humanidade, e ele ainda continua. Tem pessoas que dizem assim: Deus ama todo mundo, Deus é amor e ele ama todo mundo. A Bíblia fala em Romanos 5 que as pessoas só estão em paz com Deus aqueles que foram justificados. Só quem está em Cristo é amado por Deus. Aqueles que estão fora de Cristo estão debaixo da ira de Deus. Então graças a Deus, irmãos, que a gente, pela fé, a gente foi justificado, e hoje a gente pode ser chamado de filho de Deus. Quando a gente tem a fé em Cristo, a gente não é mais somente uma criatura, a gente somos filhos. Agora ele pode olhar para a gente e não ver mais pecado em nós, porque a justiça de Cristo foi nos dada. Agora a gente mais não vai ser um pecador iníquo que ele vai ter ódio da gente, não. Por causa de Cristo ele vai nos amar, por causa de Cristo ele vai nos perdoar, por causa de Cristo ele vai nos dar graça e misericórdia para a gente continuar. Então, para que a gente venha sempre seguir a nossa vida cristã em meio a quedas, a fracassos, pecados, a gente sempre venha correr para Cristo, porque é certeza que ele vai nos perdoar. Como o autor de Hebreus diz: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para encontrar o oportuno socorro em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Então, essa é a mensagem breve que eu tenho para deixar para vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.